Boa tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? E aí, hoje é terça-feira, isso mesmo, terça-feira, dia 15. Nossa, gente, como passa, né? Bom, a gente tá começando então as nossas atividades sobre os animais, né, turminha? A gente viu ontem um pouquinho falando sobre os animais domésticos e os selvagens, né? Os animais, no caso, domésticos são aqueles que a gente pode ter pertinho da gente, que a gente tem que cuidar, amar, dar carinho, mas também existem os animais selvagens. Os animais selvagens, no caso, eles não vivem tão perto da gente, né? Por conta que, como o nome já diz, eles são selvagens, mas não é porque eles são selvagens, turminha, que eles não precisam ter o cuidado, né? Nós precisamos cuidar também desses animais, mesmo que de longe. Como que a gente cuida deles? Cuidando da natureza, né? Do nosso meio ambiente, porque é o local onde eles moram, onde eles vivem, lá é a casa deles, né? Então, assim como a gente cuida dos nossos animais que estão aqui pertinho da gente, nós também devemos cuidar do meio ambiente, porque é a casa dos animais selvagens, tá? Então, turminha, a gente viu um pouquinho sobre isso, viu, né, que os animais silvestres são aqueles que vivem no seu próprio habitat, que é, no caso, a casa deles, né? Então, existem tantos animais nos oceanos, nos rios, lagos, na selva, na floresta, em vários lugares. Estamos cheios de animais. Além de separar eles como os domésticos e selvagens, turminha, tem outra forma também da gente separar os animais. E a gente vai descobrir um pouco disso hoje. Hoje a gente vai falar sobre um nome de alguns animais que eles são chamados de mamíferos. Sabia? Que nome diferente, né? Mamíferos. Bom, na atividade de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tal nome de mamíferos, que são os outros animais dentro dessa classificação que a gente já falou, tá? Então, chega de conversa que é mais fácil explicar enquanto a gente vai fazendo a atividade de hoje. Então, vamos lá para a atividade de hoje, turminha? Bom, turminha, vamos lá então para a atividade de hoje. Como a Pro disse, hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Então, a gente vai pegar esta folhinha que tá escrito, né? Dia 15 de setembro. E é uma folhinha só, tá? Por quê? Porque hoje tem livro de matemática. Só que, olha lá, turminha, a Pro marcou a página 89,90. Só que a página 89,90 a gente já fez, tá? Então, se vocês forem olhar aí, a gente já fez essa página. Então, o que a Pro tá fazendo? A Pro tá marcando outra página. Vamos riscar 89,90. E hoje a gente vai fazer a 106 e a 107, tá bom? Então, tira essa daí, 89,90, e a gente vai fazer a 106 e 107. Aí, turminha, a gente vai fazer ela. Só que antes de fazer ela, a gente vai fazer esta folha. Lembra que a Pro falou, explicou um pouquinho para vocês, né, sobre os animais selvagens, animais domésticos, né? Como o nome já diz, selvagem não é aqueles que ficam perto da gente, e os domésticos já fica, a gente pode cuidar, dar carinho, dar amor, mas da mesma forma a gente também tem que tratar bem os selvagens, cuidando da natureza e do local onde eles vivem, tá bom? Porque eles fazem parte do nosso meio ambiente, né? Se a gente quebra esse meio ambiente, isso faz mal para nós mesmos, prejudica nós mesmos. Além disso, a gente vai falar sobre os animais que são mamíferos. Então, mesmo que ele seja selvagem ou doméstico, eles têm uma coisa em comum, turminha. Eles têm algo em comum, uma característica. E hoje a gente vai ver sobre isso. Então, aqui tá falando conhecendo os animais mamíferos. Então, agora vai ser os mamíferos. Então, olha lá. Noé levou muitos animais em sua arca, cada um com características próprias. Vamos conhecer alguns desses animais. Então, aqui, olhando aqui embaixo, a gente tem um leão e um cachorro. Isso mesmo. O leão, ele é um animal selvagem. Já o cachorro é um animal doméstico, mas eles têm características parecidas. Ó, observe as características deles. Eles mamam quando pequenos, então quando eles nascem, eles mamam, né? Lá na mamãezinha deles, vão lá e mamam.
e a maioria, no caso dos mamíferos, vive na terra, tá? Tem uma parte dos mamíferos que vive no mar, mas grande parte vive na terra. E eles têm o corpo coberto de pelos, ó, o leão tem o corpo coberto de pelos e o cachorro também. E olha lá que interessante, nós também mamamos quando nós éramos pequenos. Nós também vivemos na terra e também o nosso corpo é coberto de pelos. Não é como o do leão e do cachorro, eles têm mais do que a gente, mas nosso corpo tem pelo. Então, turminha, nós somos mamíferos também. Que bacana, não é? E aqui embaixo, para completar sobre esta fala, a gente vai desenhar ou recortar de revistas animais com as mesmas características e colar aqui no espaço. Então, aquele animal que tem pelinho, que mama quando nasce, né? Que vive na terra, pode ser também aqueles que vivem no mar, mas que também mamam quando pequenos, eles são mamíferos. Aí você vai dar uma olhada, uma procurada e vai colar as imagens deles aqui, tá bom? Bem bacana, bem bonito, ou até mesmo desenhar. Se você for desenhar, coloca o nome do que você desenhou, tá bom? Se for só a imagem de algo, não precisa. Aí, a gente vai virar a nossa folha. Virei a nossa folha, olha lá! Já descobrimos que os mamíferos nascem da barriga da mamãe. Então, lembra que a Pro falou, né, que no caso os mamíferos, igual nós, nascemos da barriga da mamãe, depois que a gente nasce, a gente mama, né? Então, essa é uma característica dos mamíferos, né? Tem animais, por exemplo, o cachorrinho, ele nasce da barriga da mamãezinha dele, depois ele é amamentado, ele tem pelinho, isso significa que ele é um mamífero, assim como nós também somos. Então, mamam quando são filhotes e têm o corpo coberto de pelos. Agora vamos fazer uma cruzadinha de mamíferos. Então, aqui, ó, na imagem tem vários, ó. Temos a onça, temos um javali, temos um cachorro, um coelhinho, um macaco, um ursinho, e todos eles são mamíferos, porque todos nascem da barriga da mamãe e depois são amamentados e possuem pelo no corpo, tá bom? Então, mesmo eles sendo um pouquinho diferente, eles são mamíferos, tá bom, turminha? Então, a gente vai escrever o nome deles aqui nos quadradinhos. Por exemplo, o cachorro, ele é selvagem, igual a Pro... Opa, o cachorro é doméstico, igual a Pro falou, e a onça já é selvagem, mas os dois são mamíferos, tá? Assim como o coelhinho é doméstico e o urso é selvagem, tá? Então, vamos fazer bem bonitinha essa cruzadinha. Depois que terminar ela, vocês vão pegar o livro de matemática e a gente vai abrir, ó, não é na página 89 e 90. Nós vamos abrir na página 106 e 107, ok? Vamos lá, então? Então, olha lá, turminha, a gente vai abrir agora na página 106, a Pro tá aqui com o livro de matemática dela pra fazer junto com vocês, tá bom? Aí, aqui tá falando assim, ó, é bom saber matemática, afinal, é muito bom saber a matemática, né? Porque ela ajuda em tanta coisa na nossa vida, não é verdade, turminha? Então, aqui a gente tá lendo assim, ó. Ler e escrever e conhecer matemática melhora a vida de todos. A moça está lendo o jornal. Nele vemos um gráfico. Quem sabe matemática entende gráficos. Olha lá, turminha, a gente já viu bastante gráfico, não é já? Aqui também tem outro gráfico que tem no jornal. Gráficos aparecem na nossa vida o tempo todo, no nosso dia a dia, tá? Assim como apareceu no jornal aqui que a moça está lendo. Vamos lá, aqui fala assim, ó, observe o gráfico ao lado, ele mostra quantas pessoas assistiram ao filme na sessão das 2 horas, das 16 horas e das 18 horas. Então, aqui, ó, tem espectadores do filme, O Bom o Malvado. Então, aqui é o nome do filme e aqui tá marcando quantas é o horário que as pessoas foram. O horário é às 14, às 16 e às 18. E aqui tá a quantidade de pessoas, ó. Nesse nível aqui era 50, nesse era 100 e nesse 150. A partir disso, turminha, a gente vai responder as perguntas daqui de baixo, ok? Então, a primeira pergunta é: em qual das sessões do cinema estava mais vazio?
E aí, em qual das seções estava com menos pessoas? Nas de 14, das 16 ou das 18? Aí você vai marcar aqui para Pro. Depois a B. Qual foi a sessão com mais espectadores? Então, qual que teve mais pessoas participando para assistir? Aqui tem mais, né? Então, vamos procurar qual que é e colocar aqui, tá bom? Aí a C. Na sessão das 16 horas, haviam mais de 100 espectadores. Então, olha aqui, nas 16 horas, o número 100 está nesse nível. E aí, tem mais ou tem menos de 100 pessoas? Vou pensar e vou colocar a resposta. Aí, eu vou para D, que a D, turminha, ó, deixa eu descer o celular aqui, pergunta assim, em qual sessão você gostaria de assistir esse filme? E aí, você gostaria de assistir que horário? Às 14, às 16 ou às 18? E aí, vocês colocam a resposta aqui para Pro. Quando vocês terminar a página 106, nós vamos para a página do lado, que é a 107, ok? Agora, turminha, a gente vai para a página 107, que vai falar sobre outra coisa, que além das pessoas saberem ler gráfico, fala que quem sabe matemática consegue lidar com dinheiro, né? Porque dinheiro é número, é valor, né? Então, quem consegue contar com matemática, fazer continhas, consegue mexer com dinheiro. Olha lá, a Laura pediu um sorvete e o vendedor lhe disse o preço. Então, ela pediu um sorvete e o vendedor disse o quê? São R$ 6. Laura pagou com essa cédula, olha, tinha uma cédula de R$ 10. Turminha, se vocês quiserem usar o dinheirinho que vocês têm aí em casa para fazer essa atividade, pode, tá bom? Aí, ó, quanto dinheiro o sorveteiro deve devolver a ela? Se ele falou que era R$ 6 e a Laura deu 10, significa que ela deu mais do que tinha que dar. Então, ele vai ter que devolver. Quanto que ele vai ter que devolver? Põe o 6 na cabeça e conta até chegar no 10. Quanto que falta? Eu vou descobrir o quanto que o sorveteiro vai dar de volta. E vou escrever aqui na resposta. Na outra pergunta. O dinheiro que o sorveteiro devolveu a Laura chama-se troco. Então, quando a pessoa devolve um dinheiro, que no caso já era meu, só que eu não tinha o dinheiro certinho para dar para a pessoa, que no caso foi o caso da Laura, que ela deu R$ 10 porque ela não tinha R$ 6. Então, ele devolveu um dinheirinho para ela, que era já dela. Isso se chama troco, tá bom? Aqui fala assim, ó, que ela comprei uma lapiseira que custa R$ 7. Paguei com 2 cédulas de R$ 5. Quanto devo receber de troco? E aí, quanto que dá 2 cédulas de R$ 5? 5 mais 5. Ah, e aí? Mas só que ela custava R$ 7. Então, quanto será que vai ter que devolver? Qual que vai ser o troco dessa lapiseira? Vou colocar aqui a resposta. E na B, comprei uma caneta que custa R$ 2 e paguei com uma cédula de R$ 5. Quanto devo receber de troco? E aí, agora custa R$ 2 essa caneta, mas ela deu uma nota de 5. Quanto que ela vai receber de troco? Vou calcular e vou colocar a resposta aqui. Quando eu terminar de responder a B, eu vou ter terminado de responder tudinho, tá bom, turminha? Só que, ó, lembrando de uma coisa, a resposta eu tenho que colocar a palavra reais, porque senão eu não sei o que significa, né? A gente tá falando sobre dinheiro, então a gente tem que colocar reais, tá bom? É isso! E aí, turminha, o que vocês acharam desses animais chamados de mamíferos, hein? Vocês viram por que chamado de mamífero? Porque eles mamam, né? E também tem outras coisas que acontecem desses animais, né? Por viver na terra. E além disso, vocês viram que além dos animais mamíferos, nós seres humanos somos mamíferos também. Sim, nós somos mamíferos, porque nós mamamos quando nascemos, né? Lá na mamãe, nós também
moramos na parte da terra, nosso corpo, ele é coberto de pelo, né? No caso, turminha, o nosso corpo não tem tanto pelo se for comparar a algum outro animal, mas nós temos esse pelo para nossa proteção, nós temos. Então, nós fazemos parte dos mamíferos, né? Porque além disso da gente mamar, nós também, ó, nascemos lá da barriguinha da mamãe, nós ficamos por um tempo lá na barriguinha da mamãe, né, até a gente nascer. E os outros animais que também são assim, são chamados de mamíferos. Muito legal, né, turminha? Então, vamos lá continuar só amanhã, né? Outra atividade falando sobre essas coisas dos animais, que tá muito bacana. Então, um beijão imenso para vocês, turminha, e até amanhã! A dança do jacaré.